Você aqui fala muitas vezes da diretoria do Flamengo, que não é um exemplo, só que é o seguinte... Você aqui fala muitas vezes da diretoria do Flamengo, que não é um exemplo, só que é o seguinte... Eu não queria estar na pele desse tal de Capelanes, nesse momento que a Renata Fã simplesmente colocou esse cara, esse barrista, clubista, em seu devido lugar e defendeu o nosso Flamengo. Esse cara que gosta sempre de estar atacando o mais querido do mundo, ele que sempre gosta de estar fazendo acusações levianas para cima do Flamengo, né? Acusações sem pé e nem cabeça, dizendo que o VAR ajuda o Flamengo, né? Que o Flamengo é ajudado pela arbitragem, que a diretoria do Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo, né? Que gosta de esculachar, atacar mesmo o nosso Flamengo. Simplesmente a Renata Fã deu na cara, colocou esse cara em seu devido lugar e eu vou trazer esse corte no vídeo de agora. Então, ó, já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora é lá do canal Band, programa Jogo Aberto. E olha só, meus amigos, o que aconteceu ao vivo num debate ali sobre o Corinthians, né, sobre a falência do Corinthians. Corinthians que deve todo mundo, deve mais de 2 bilhões, é um time falido. E cara, a gente sabe que para querer defender o indefensável, passar pano para esse Corinthians do jeito que tá, eles sempre atacam o Flamengo. E esse tal de Capelanes sempre gostou de atacar o Flamengo. Só que dessa vez ele se deu mal. A Renata Fã lembrou de algo que ele sempre falou do Flamengo, atacando o mais querido do mundo. E olha só o que ela falou na cara desse clubista bairrista. Vamos acompanhar. Agora, depois de tudo isso, suavizamos o clima porque o assunto é sério. 90 conselheiros do Corinthians pediram o impeachment de Augusto Melo. O Duílio tá rindo em casa. O atual presidente do Corinthians, questionado desde o início, desde as altas expectativas que ele gerou, começando por Gabigol até agora, muitos questionamentos por intermediários, comissões e negociações com patrocínios. Teve aquele episódio que ele se desentendeu com o torcedor do Cruzeiro, enfim, tudo isso na pauta dos conselheiros do Corinthians. E esse é um assunto para você começar a falar, Eu gostaria muito, porque se realmente tudo isso for comprovado, se for alguma coisa que ele fez fora do conselho, se tem alguma prova que ele roubou o clube, que ele arrebentou os cofres, né, do clube, ele tem que ser punido. Aqui, ó. Tem que ter um impeachment, sim. Agora, não dá para esquecer o que o Corinthians passou com 16 anos de renovação e transparência e que tudo que o senhor Duílio fez na gestão passada. Por onde é que estavam esses conselheiros? Porque se for isso... Eu fiquei sabendo que tem um cabeça aí. E esse cabeça, pelo que eu tô sabendo, esse cabeça que está organizando tudo isso aí, ele era oposição até ontem, depois abraçou o Andrés e agora quer sair na terceira via. Quer dizer, o Corinthians está perdido. O Corinthians, além de estar nessa reta aí, numa briga constante na zona de rebaixamento, tem umas pessoas... Porque onde vocês estavam quando o Duílio ficou 11 meses sem pagar o salário? Onde vocês estavam quando a Tausa apareceu e nada aconteceu? Onde o Duílio assinou com o Augusto, com Mano Menezes? Onde vocês estavam? 5 anos. Os empresários que estão querendo a grana, onde você... A dívida foi feita agora. Então... Vou deixar bem claro aqui, se o Augusto Melo fez alguma coisa errada, arrebenta o cara mesmo. Agora, isso aí tá me cheirando canetada. Tá cheirando canetada. Vocês estão querendo voltar de qualquer jeito. Agora, olha que coisa engraçada. Não sei no final do campeonato, que ainda tem bastante coisa para acontecer. Mas o Mano Menezes recebe um contrato de 5 anos, uma multa milionária, salário altíssimo. Era 2,5. E nenhum conselheiro falou nada. Final da temporada, mais dois.
Você acha que isso é pouco? Não, claro que não. Então tá. Deixa eu só dizer uma coisa. E agora, o Mano Menezes está tirando o Fluminense do Z4 e o Corinthians lá está sem se mexer, sem se mover da zona do rebaixamento. Não é estranho? E quem tá pagando a multa? Quem tá pagando o Mano até hoje? O Corinthians. O cara tava tomando derrota e dando risada. Aí esquece. E ele deve ser muito amigo também do Duílio, muito amigo da turma. Porque para fazer um contrato desse no final da temporada do presidente, que ele não podia dar uma canetada dessa, ele deve ser muito amigo dos caras. Então ele tava rindo no banco também. Então, ele que continue no Fluminense e que ele faça a vida dele lá. Mas a verdade é que o Corinthians tem que ser visto com pessoas de bons olhos. E eu vejo o Tuma. O Tuma, presidente do conselho, ele conhece todos ali. Igual eu também conheço todo mundo, que eu fui conselheiro. Conheço todo mundo. Agora, tem que saber o que é certo e o que é errado aí. Porque tem muita coisa errada aí. E se estiver errado, o que eu falei de novo aqui, eu não sou Augusto Melo, não sou Andrés, não sou Duílio, não sou Renovação e Transparência, não sou. Eu sou Corinthians. Eu sou a favor do Corinthians. Agora, se tiver gente fazendo coisa errada, e eu tô aqui achando estranho as torcidas também não se manifestarem com isso. Tô achando estranho. Se é na canetada, não pode ser. Agora, foi bem, Rona. Acho que é isso aí. Tem que ser provado, e se for provado, você achou que cada um que né? pague as consequências. Você não, nunca. Você não pipoca. Não. Isso é Pipoca verdade, não pipoca. Quando o assunto é sério, quando a coisa é séria, ele realmente encara. Pipoca Agora, Capelanes, Edilson que o diga. nós, por exemplo, da imprensa, todos os dias recebemos inúmeras informações de dívidas que aparecem do nada, entre aspas, no Corinthians. E aí, cada vez mais problemas, contrata jogadores, paga salários altíssimos, valores altíssimos. Tá tudo muito estranho e no campo não acontece. Se pelo menos ainda que nem no ano passado, não caiu, né? Conseguiu escapar do rebaixamento no final, ficou tudo certo. Mudaram quem estava comandando o clube, mas agora me parece que chegou no limite por causa do Z4. Por causa da iminente possibilidade de cair para a Série B. É isso que está movendo agora todo mundo. O medo de cair para a segunda divisão. Porque até agora falavam, ameaçavam, mas não faziam nada. Renata, tem uma questão que você debatia com o Ronaldo agora, que é a seguinte, que me chamou a atenção. Quem que é o líder desse movimento aí? Mário Gobi. Possibilidade de impeachment? Né? Quem? Mário Gobi. Mário Gobi. Mário Gobi? Mário Gobi? O bichinho da renovação e transparência? O cara que em 2020 foi o candidato da oposição para tirar voto do Augusto Melo? Você, Mário Gobi. Você, assim como o Duílio, como o Andrés e outras pessoas aí, vocês deveriam ter sido banidos há anos do quadro associativo do clube. Vocês deveriam ser persona não grata dentro do clube. O que vocês fizeram, vocês têm uma gigantesca parcela de culpa em tudo isso que acontece dentro do Corinthians. E vou além. O conselho é conivente com tudo isso aí, porque eu não esqueço as coisas aqui não. Vocês, conselheiros aí, na sua grande maioria, votaram a favor das contas do André Sanches. Vocês são coniventes com todo esse atual momento do clube. O Augusto Melo é um tremendo incompetente, ele é, sem dúvida alguma. 8 meses de uma gestão pífia, patética, ridícula, aumentou a dívida, tudo isso é bem verdade. Agora a gente não pode esquecer, gente. A herança maldita da renovação e transparência. O Duílio, gente, é um pipoqueiro. O Duílio desapareceu. Ele sumiu. Esse cara é uma vergonha na história do clube. O Corinthians está carregando toda essa herança maldita que ficou para trás com uma pessoa que não consegue ser minimamente gestora e organizar as contas do clube. Ou a parte administrativa. Gente, atenção, a cartilha da Série B do Corinthians está pronta, está montada. E essa canetada que o Ronaldo falou aí em relação à possibilidade de impeachment ou não, vem cá. Se ele fez coisa errada, ele tem que ser punido mesmo. Agora, o Andrés, o Duílio, fizeram coisas ainda piores e nem sequer foi cogitada a possibilidade de serem empichados. Então, para mim, não passa de uma tremenda canetada. Se constatarem que tem milícia digital, como estão falando aí, se constatarem a parada da Vai de Bet, que até agora ninguém fala nada, aí beleza. Mas, por muito mais, eu vi menos repercussão em cima de Andrés e do péssimo, pior presente da história do William Monteiro Alves. Mas talvez porque o Augusto tenha, na prática, menos aliados políticos. Pode ser. E a renovação e transparência mandou e desmandou, ganhou muitos títulos, deixou o torcedor feliz, mas nos bastidores ia arrebentando de todos os jeitos. Você aqui fala muitas vezes da diretoria do Flamengo, que não é um exemplo, só que é o seguinte, quais são os 2 maiores clubes do Brasil em termos de torcida e de mídia, direitos esportivos, de televisão e etc. Corinthians e Flamengo. Olha o Flamengo, o nível das contratações que ele vem fazendo, olha o caixa do Flamengo, olha o
quanto ganham os jogadores do Flamengo no Brasil, que nem querem muitas vezes sair aqui do nosso país para jogar no exterior, porque tem uma vida estável no Flamengo. E a gente está falando de um clube em que a torcida até agora apoia o tempo inteiro, do início ao fim. Se o time está bem, médio ou mal, ela não vai, ela espera o final. É uma decisão da torcida. E esse legal. torcedor tão apaixonado, tão fiel, legal. tão contínuo, não merecia. Mas esse torcedor e muitos outros torcedores também preferem resultados. Se o resultado em campo tá bom, tá tudo certo. Verdade. Mas se não tá, aí aparece. Então agora, se vão cavar, cavem antes. Cavem um buraco mais profundo, porque só responsabilizar o Augusto é muito pouco. Muito pouco. Posso ser um pouco mais radical, Rei, do que meus amiguinhos? Pode. Para mim, esse pedido de impeachment, esse processo de impeachment do Augusto é uma piada. Mas uma piada. O Augusto, para mim, ele tem alguns erros na gestão. Claro que tem. Só que o Augusto é vítima de uma sabotagem que existe dentro do Corinthians também. Ele está sendo sabotado desde o primeiro dia de gestão do Augusto lá. Porque a oposição no Brasil, já falei isso aqui, no futebol brasileiro, infelizmente, quando o cara não é eleito, o cara joga contra o presidente atual. Joga contra. No Corinthians é ainda pior isso. É ainda pior. Os caras não estão nem aí para Corinthians. Os caras estão aí para poder lá dentro. É um absurdo. É difícil não ser repetitivo aqui, mas onde estavam esses conselheiros quando o Duílio fez o que fez com o Corinthians? Onde está o Duílio hoje? A gente bate nessa tecla aqui, é muito fácil o cara ser um dirigente, destruir o clube, sumiu. Agora é tudo na conta do Augusto, que também não é um santo, tá? O Augusto vem cometendo erros. Só que onde está Duílio? Onde está André Sanches? Esses caras que destruíram o Corinthians. Então tá errado, esse processo de impeachment pra mim é uma piada, não passa de politicagem no Corinthians. E um momento já turbulento, esses caras querem deixar mais ainda, porque pra eles é interessante o Corinthians cair, Rê. É interessante Mas o Corinthians estar nessa fase. não. Aí que tá o ponto. Aí que tá. Então Ronaldo, eles não são torcedores. Ronaldo, quem não merece... Tem que ser banido do conselho, tem que Mas ser é banido, isso. porque o cara tem que pelo menos... Calma aí, 2 segundos. Não, 2 segundos. Eles são Quem não torcedores, merece sim, isso... eles não. torcem contra o clube, torcem contra. Quem não merece isso é o torcedor do Corinthians. Você foi perfeita. Os caras estão todos os dias lá, todos os jogos, na arquibancada, 90 minutos cantando, fazendo festa, só para protestar depois. Esses caras sofrem. Agora, conselho, ex-presidente, oposição, os caras não estão nem aí pro Corinthians. Então, esse processo de impeachment é uma piada de mau gosto com um torcedor de verdade. Ulisses, você que frequenta muito bem os bastidores de todos os clubes aqui de São Paulo e do Corinthians também, como é que você vê lá de dentro, conversando com as pessoas, sabendo as informações? Porque realmente, assim, eu acho que as pessoas não perceberam a importância e a grandeza do Corinthians quando elas estão apenas preocupadas com fazer política, ponto. Primeiro mandar um beijo pro Adam Carim, que é um garoto que assiste a gente, que gosta de futebol, que tá curtindo a gente, numa recuperação de vida aí maravilhosa, vai dar tudo certo. Beijão pra você, tá, Adam? Fica com Deus aí. O negócio é o seguinte, você pega o Flamengo, Bandeira, Messias. É o Messias. Resolveu os problemas do Flamengo. Você pega o Palmeiras, Paulo Nobre, outro Messias. Eles não trabalhavam para eles trabalhavam para o clube. E o que eu vejo é que o presidente de Corinthians e até alguns momentos de São Paulo, aquelas coisas, eles estão trabalhando mais para eles do que propriamente para o clube. A preocupação não é ver o clube bem. Porque se você, o Duílio, por exemplo, como é que você assina a confissão de dívida com o empresário de futebol? Uma assinatura de confissão de dívida, ela não cabe nenhum tipo mais de recurso. Foram várias. Não, então como é que você assina? Entendeu? O contrato com o Carlos Miguel. O contrato do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, o que ele fez com o Carlos Miguel. Tem patrocínio faltando 8 dias para terminar a gestão. Então, com novo cara, com valor abaixo. Com valor abaixo. Então, quer dizer, você acha que em algum momento alguém pensou no Corinthians? Não. Mas esse cara, no mínimo, mereceria um processo. Não, no mínimo. Mas não vejo nenhum. E cadê o conselho? Um processo administrativo. Sim, começando internamente. Por que o conselho do Corinthians não tomou atitude sabendo que tudo como estavam acontecendo as coisas? Por que foi conivente com a situação? Entendeu? Se o Augusto errou, vai lá no Augusto e tira ele. Dane-se. Não interessa. O Corinthians, os clubes de futebol, precisam de dirigentes que trabalhem para os clubes. Né? Que vão lá à frente da cara para bater pensando no clube. Pô, não posso fazer essa... O Flamengo ficou 6 anos sem ganhar nada. Para estar na situação que está hoje. Não existe milagre. Entendeu? O Corinthians deve 2 bi e pouco. Ah, não é muito, porque fatura 1 bi 200 anos. Tudo bem, mas deve. Entendeu? Ah, não pagamos... Olha só a notícia que sai, cara. O Corinthians pagou os salários em dias. Isso é obrigação. Isso não era para ser divulgado. Entendeu? Então, o que acontece do Corinthians é uma grande vergonha e o Corinthians precisa, sim, Renata, de um Messias. Senão, a batata vai assar. Parabéns, Renata Fã. Parabéns, Renata Fã. Parabéns.
Parabéns, colocou esse tal de Capelanes em seu devido lugar. Ele que gosta de falar, né? Ah, mas a diretoria do Flamengo não é exemplo para ninguém. Mas meu querido, olha só o patamar que o Flamengo está hoje. E olha só o patamar que o Corinthians está. Olha só a distância de um clube para o outro em todas as áreas, em todos os sentidos. Flamengo, um time bilionário. Um Corinthians, um time quebrado, falido, devendo todo mundo. Sua dívida passa em mais de 2 bilhões. 2 bilhões de reais de dívidas. É um clube falido, cara, quebrado. Estão pedindo impeachment do presidente deles. Mas não, simplesmente a Renata Fã lembrou que esse cidadão aí, esse tal de Capelanes, gosta de estar atacando o Flamengo, falando mal do Flamengo, né, para tentar passar pano para os times deles aí, né, que eles defendem, como o Corinthians, exemplo, né? Mas a Renata Fã foi sensacional, cara. Sensacional. Você que gosta de dizer que a diretoria do Flamengo não é exemplo para ninguém, mas deixa eu te falar uma coisa. Olha onde o Flamengo está e olha onde o Corinthians está. E ele, ó, com a cara de bumbum dele, de medo, sabendo que tá totalmente errado, acuado ali, ó, sabe, encolhidinho. E a Renata Fã, ó, toma, que é gostoso, bairrista, clubista, toma, pega essa. Foi lindo demais, ó, e mais uma vez, parabéns, Renata Fã, pela sua postura, só falou a verdade, só falou a verdade. E aí, curtiram o vídeo? Então, ó, já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso, até a próxima e saudações!